Presidente, muito obrigado. Primeiramente, cumprimentá-lo por estar aqui nesta quinta-feira, convocando a todos nós para o debate de um tema muito importante nesse momento crucial das relações diplomáticas, né, do Brasil com a Venezuela. Ontem à noite, as torres do Congresso Nacional foram iluminadas com a frase "Holocausto nunca mais". É preciso realmente recordar tragédias históricas para evitarmos a repetição delas no presente e no futuro da humanidade. E esse episódio vivido na Venezuela também deve ser encarado por nós como oportunidade de aprendizado. Há quanto tempo se denuncia o regime autoritário de Hugo Chávez e depois de Maduro? Há quanto tempo esse debate é travado aqui no Congresso Nacional, inclusive nesta Comissão de Relações Exteriores especialmente, sobretudo quando se discutiu o ingresso da Venezuela no Mercosul. E nós nos opusemos a esta iniciativa. Eu entendo, presidente Nelsinho Trade, que o respeito à autonomia das nações, à soberania dos povos, é elementar. Mas, de outro lado, nações democráticas como nossa, com instituições democráticas consolidadas, não devem alimentar a sobrevivência dos regimes autoritários. Há quanto tempo debatemos os empréstimos oferecidos pelo governo do Brasil, por intermédio do BNDES, a países ditatoriais? Nações de ditaduras sanguinárias que esmagam os seus povos na pobreza, na miséria, destruindo vidas pela prepotência, pela violência desmedida. E o nosso país aceitando, inclusive em alguns casos com empréstimos sigilosos, alimentar a sobrevivência desses regimes. Se não podemos enfraquecê-los com invasão de competência, certamente podemos evitar sustentá-los com empréstimos generosos como os que oferecemos. Por exemplo, construção de metrô em Caracas, hidroelétrica no interior da Venezuela, milhões de dólares emprestados, e nós sabíamos, o calote era a crônica anunciada. E hoje o que se verifica é que mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais estão em atraso com o não pagamento de prestações vencidas, tanto de Cuba quanto da Venezuela. Esta discussão se travou aqui no Congresso Nacional, em muitas oportunidades. Esses empréstimos, eu repito, alimentam a sobrevivência desses regimes. Há um caso específico da usina de Abreu e Lima, em Pernambuco. O Brasil tornou-se sócio da Venezuela para a construção desta usina. A Venezuela tornou-se sócia com a responsabilidade de participar com os encargos decorrentes da construção da obra. No entanto, nenhum centavo repassou a Venezuela para a construção da usina Abreu e Lima, em Pernambuco. E Hugo Chávez alegava que não o fazia porque a obra estava superfaturada. Verdade. Comprovou-se o superfaturamento da obra. Uma das obras investigadas na Operação Lava Jato. Um dos grandes escândalos de corrupção no âmbito da Petrobras.
Mas, seguramente, o Brasil não deveria ter celebrado nenhum contrato societário com a Venezuela na construção de uma obra deste porte, ou mesmo que fosse de porte inferior. O que está em jogo é a relação diplomática de um país democrático com uma nação que tem um regime ditatorial travestido de democracia, iludindo partidos políticos, inclusive no Brasil, que apoiam aquela ditadura. Definitivamente, nós devemos aprender com este episódio. Eu tenho absoluta convicção que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro se recusará a celebrar contratos de empréstimos ou transações econômicas com nações que alimentam ditaduras sanguinárias que esmagam seus povos na pobreza, enquanto os déspotas se enriquecem. Ao final, presidente, apenas eu gostaria de dizer que alguns problemas ocorrem na fronteira. Obviamente, os nossos colegas que representam a fronteira com a Venezuela têm melhor conhecimento do que nós, mas eu tenho sido procurado, especialmente por caminhoneiros na fronteira com a Venezuela, para relatar problemas que vivem. Em razão dessa complexidade de relação diplomática entre o Brasil e a Venezuela, brasileiros muitas vezes sofrem as consequências. Então, caminhoneiros que transportam produtos para a Venezuela e que ficam retidos no país, proibidos de retornar, ou passagens clandestinas que são abertas por venezuelanos para o transporte de produtos, sem a Receita Federal investigar, né? Então, apenas exteriorizar aqui esta preocupação com o cuidado que deve ter as autoridades brasileiras com os brasileiros que acabam vitimizados, né, por esta situação de conflito diplomático entre o nosso país e a Venezuela. De outro lado, não há o que acrescentar nesse momento em relação ao comportamento do nosso país com a Venezuela. Não há como estabelecer um comportamento de prepotência, de afronta, de superioridade. Não há como se falar em intervenção na Venezuela. O que eu entendo ser necessário é a reunião das nações democráticas do mundo num protesto veemente contra o que ocorre na Venezuela, na solidariedade presente em relação aos venezuelanos que são massacrados há muito tempo por esse regime ditatorial, e certamente isso promoveria o enfraquecimento do regime venezuelano. Nós devemos trabalhar politicamente e diplomaticamente para o enfraquecimento da autoridade presente na Venezuela. A fragilização da autoridade é que proporcionará certamente o seu recuo. Só haverá, obviamente, recuo do presidente Maduro se houver o seu enfraquecimento político internacionalmente. É o caminho pacífico que se deve salientar e fortalecer com o objetivo de contribuir para as mudanças necessárias na Venezuela. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Não integro esta comissão, mas quando vi a oportunidade de estar aqui, solidário aos colegas que compareceram neste dia, e a Vossa Excelência pela iniciativa, aqui vim em nome do meu partido, o Podemos, para retratar aqui a nossa posição, a posição do nosso partido,
em relação ao episódio vivido atualmente e manifestar a nossa solidariedade à população venezuelana.